tema de hoje é presentes de Deus para você. Quantos gostam de ganhar presente aqui? Deixa eu ver. Bom demais, não? Então eu queria deixar um recado de Deus para você. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos repetir juntos? Versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo os dias em que o mundo inteiro estará celebrando o Natal. E nós cristãos acreditamos que o fato de Jesus ter vindo a este mundo é algo extremamente importante e jamais deve ser esquecido. Jamais pode ser esquecido. O nascimento de Jesus antecede o mais importante acontecimento de toda a história da humanidade, que foi a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, e logo depois de 3 dias, ele ressuscitou e hoje está vivo. Gente, sem o nascimento de Jesus, não haveria a redenção daqueles que desejam ser salvos e aceitam o sacrifício de Jesus. Então, meus irmãos, o Natal é uma data importante para a gente relembrar este ensinamento. Natal, meus irmãos, não é data de comércio, não é uma data de comércio, de compras, ou para celebrarmos uma entidade, se assim posso dizer, chamada Papai Noel. Infelizmente, nos dias de hoje, a maior parte das pessoas associa Natal a Papai Noel. É verdade ou não? Isto até é mais preocupante entre as crianças. Por isso, você pai, você mãe, não fique gastando o seu tempo ensinando sobre Papai Noel aos seus filhos. Ensine sobre Jesus. 3, 4, 5, tem glória a Deus também. Nossa, agora fiquei feliz. Cuidado, gente. Cuidado para que Papai Noel não esteja roubando a glória e a honra que devem ser dadas ao único que merece, que é o Senhor. O Senhor Jesus, Ele merece todo louvor, toda honra e toda a glória. Amém, queridos? Aleluia. Gente, o nascimento de Jesus é mais do que tudo isto que a sociedade nos dias de hoje tenta nos mostrar. É muito mais do que isso. O nascimento de Jesus é uma data muito especial.
é uma data singular, sem igual, sem par, sem comparação. O dia em que Jesus veio a este mundo, este é o dia para ser compreendido melhor, entendido, porque é o dia que os homens puderam ver a glória de Deus manifesta sobre a terra de uma maneira extraordinária, de uma maneira excepcional, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como Filho único do Pai. Aleluia! Então, a vinda de Jesus sobre a terra é parte do seu sacrifício. Veja, Jesus deixou a sua glória, deixou a destra do Pai para nascer como homem, viver como todos os homens, morrer numa cruz, foi humilhado, foi açoitado, morreu com uma coroa de espinhos na sua cabeça, e tudo isso aconteceu por amor. Foi por amor. Ele merecia isso, gente? Ele não merecia, mas ele entregou a sua própria vida, ele deu a sua própria vida em favor de todos nós, em favor de todos quantos o receberam. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Ele deve ser o sentido da nossa vida. Sim, Ele é digno, como eu já disse aqui, de receber todas as glórias, todas as honras, todos os louvores. Inclusive, é a Bíblia que proclama essa verdade lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Agora, gente, por outro lado, não há nada de errado em se comemorar o Natal. Tem gente que é radical, tem gente que nem comemora uma data como essa. Isso é tolice. Isso é bobeira. Não há nenhum problema em estar com a família, em comprar presentes, fazer troca de presentes, confraternizar com os amigos. Não. Mas você tem, neste ano, uma grande oportunidade de fazer isso de uma maneira correta, com entendimento correto, relembrando sempre que um dia Jesus nasceu, que um dia Ele viveu neste mundo, que Ele morreu numa cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Aleluia por isso. Mas o que eu quero falar com vocês é justamente sobre isso, os presentes de Deus. Quais são os presentes que Deus tem para nós? A gente tem um costume de comemorar nessa data, oferecendo presentes uns para os outros. Nesta época do ano, todo mundo vive em função de presente de Natal, né? Vive uma correria, os shoppings ficam lotados, é terrível, não é não, gente? Shopping nessa época, olha, quantos gostam de ficar no shopping nesta época? Deixa eu ver, alguém? Levanta a mão aí. Sempre tem alguém assim mais corajoso, né? Mas é uma loucura. E a gente compra, são as lembrancinhas de Natal, os presentes de amigo secreto, é presente para o filho, para a filha, para a esposa, para o marido, para os colegas de trabalho, lá no G100, há trocas de presentes, enfim. E se sobrar um pouquinho, ainda tem um presente para a sogra. Se sobrar um pouquinho, deixa as sogras ouvirem isso aqui, né? E você? Você já sabe o que é que você vai ganhar de presente de Natal? O que é que você pediu? Qual é o presente que você vai me dar? Hã? Poxa, irmãos. Pode ser um abraço? Claro, irmã. Coisa boa. Qual é o presente que você vai oferecer para alguém? Hã? Não entendi. O tempero, é verdade, irmã. Aquele tempero é maravilhoso, hein? Pode mandar mais. Temperinho para colocar no churrasco, né? Ó.
Põe o quê? Pro ano novo, tá bom. Obrigado, viu? Eu recebo. Se você quiser me dar presente, ó. Deixa eu ver, sapato 41. A camisa, depende. Depende do corte, às vezes M ou G, depende. Calça 40, 42. Aí fica, olha, irmãos, deixa Deus usar vocês, deixa. Vou mexer com isso. Posso ouvir o amém da igreja aí ou não? Obrigado, irmãos. Isso aí, glória a Deus. Olha, gente, na verdade o Natal deveria ser comemorado para a gente lembrar do maior presente que Deus deu à humanidade. E qual foi o maior presente que Deus deu à humanidade? Foi o nascimento de Jesus. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, o nascimento de Jesus traz para nós, para a humanidade, presentes. E eu queria destacar aqui com vocês 3 presentes de um valor incalculável. Eu queria que você tivesse máxima atenção, porque nós vamos meditar sobre esses presentes que foram trazidos não pelo Papai Noel, mas foram trazidos através do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Vamos lá, gente? Quais são os presentes que Deus tem para a gente nesse Natal? Primeiro, é a alegria. Qual é o primeiro presente? Você pode falar mais forte? Mas tem que ser expressando alegria. Fala de alegria assim, alegria. Qual é o primeiro presente de Natal? Alegria. Olha só o versículo 10 e versículo 11 está na tela. Diz assim: não tenham medo. Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. O anjo disse para os pastores que estavam no campo: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Essa proclamação de boas novas traria grande alegria. E essa alegria que o anjo aqui está se referindo não é uma alegria temporária, mas é uma alegria permanente, que ninguém pode alterar, ninguém pode apagar, ninguém pode modificar. Não é uma alegria pequena, mas é grande alegria. É uma alegria grande, indescritível. É uma alegria cheia de glória. A alegria, queridos, é um sentimento que muitas vezes depende das circunstâncias que vivemos, das circunstâncias externas. Alguém diz o seguinte: olha, eu estou alegre porque passei no vestibular. Estou alegre porque comprei um carro novo. Estou alegre porque comprei uma casa nova. Estou alegre porque estou namorando. Estou alegre porque vou me casar. Estou alegre. Mas é uma alegria que por vezes depende das circunstâncias. Mas a alegria que nós estamos nos referindo aqui nesta noite é uma alegria que vem de Deus e não depende de circunstâncias. E esta é uma alegria que é exclusiva para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Você já é salvo? Independente de dinheiro, de casa, de carro, de saúde, de posição social, quem tem Jesus tem tudo e nada falta. Quem tem Jesus tem a verdadeira alegria. Gente, será que pode existir uma alegria maior do que saber que o próprio Deus, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, trouxe para todos nós a solução do maior problema da humanidade? Qual é o maior problema da humanidade? É o pecado, gente. Então, a vinda de Jesus a este mundo foi o passo para esta solução. Meus queridos, o maior presente de Natal para nós
é a alegria em saber que Jesus, ele nasceu neste mundo, ele viveu entre nós, ele realizou grandes obras, realizou grandes milagres, sinais, maravilhas, ele abriu olhos dos cegos, levantou paralíticos, libertou gente oprimida do diabo, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes para alimentar toda uma multidão. Por outro lado, ele foi traído por um dos seus amigos, foi julgado, foi condenado injustamente, morreu pregado numa cruz pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e vivo para todo sempre, aleluia. Queridos, olha, se isso não é motivo para você estar alegre, então tem alguma coisa errada. Você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever a sua experiência com Deus, porque quem tem Jesus tem a verdadeira alegria. Quem tem Jesus tem a verdadeira alegria. Esse é o primeiro presente que eu queria destacar com vocês. O anjo disse: eu estou trazendo a vocês boas novas de grande alegria. De grande alegria. O segundo presente que eu quero destacar com vocês aqui nesta noite é a paz. O texto diz lá no versículo 13, versículo 13 ao 15, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Uma das palavras que nós mais ouvimos nos últimos tempos, qual é? Paz. Paz. Os filósofos falam sobre paz. Os políticos falam sobre paz. Pastores, as religiões, enfim, muita gente falando, discutindo sobre paz. Mas, infelizmente, por mais que estes homens falam, discutam a respeito da paz, vocês sabem que não existe paz no mundo. E essa é uma realidade. O que a gente vê no mundo nos dias de hoje? Guerras, mortes, crueldades, maldades, assassinatos, violência, ódio, desigualdades e tantas outras coisas. Mas a paz aqui que o anjo proclamou para os pastores no deserto, não é a paz que o mundo procura alcançar com as suas ideias, com as suas filosofias, com as suas ideologias e até mesmo religiões. Não, meus irmãos, a paz que nós recebemos é um presente que somente Deus pode dar. Somente Deus pode dar. Nas palavras aqui do apóstolo Paulo, é a paz que excede todo entendimento. Esta é a paz. E paz não é somente ausência de guerras, de batalhas, de lutas. Paz é um estado de espírito. E esta paz só experimenta quem tem Jesus na sua vida. Só quem tem Jesus. O que é que Jesus disse lá em João 14, versículo 27? Está na tela. Vamos ler juntos? Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Quem é que está dizendo isso, irmãos? Jesus. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Então veja, enquanto o mundo fracassa em busca de paz, nós a encontramos em Jesus, porque nós reconhecemos que Jesus é o príncipe da paz. Quem Jesus é, irmãos? O príncipe da paz. Gente, o mundo que a gente vive não consegue vencer as barreiras, as diferenças que existem entre os povos, as diferenças de religião, de raça, de cor, de ideologia. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada com o propósito do quê? De evitar conflitos e guerras entre os povos. Vocês sabem disso, mas é interessante que depois de muitos anos da sua criação, já houveram várias e várias batalhas. Várias lutas, nós sabemos disso, várias guerras. Muitas tentativas de acordo de paz feitas na ONU, gente, falharam, fracassaram. Não tiveram jeito.
Mas enquanto as organizações e religiões fracassam com seus acordos e mensagens de paz, nós, aqueles que somos salvos no Senhor, podemos desfrutar da verdadeira paz que podemos encontrar em Jesus. A igreja de Jesus foi deixada aqui na terra debaixo da paz do Senhor. Portanto, receba nesta noite a paz do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: receba a paz do Senhor. Paz do Senhor. Só existe uma maneira, meus irmãos, de ter a paz verdadeira. Qual é a maneira? É ter aquele que nos presenteia com esta paz. E quem é que nos presenteia com esta paz? É Jesus. Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia mostra alguns textos aqui que mostra Jesus como o autor desta paz. Olha só, veja comigo Isaías no capítulo 53, versículo 5. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos, irmãos? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o outro texto para o seu coração, Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 20. Vamos juntos lá, irmãos. E havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como no céu. Outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 14, vamos ler juntos? Pois ele é a nossa paz. Ele é o que, irmãos? A nossa paz. O qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Romanos agora, capítulo 5, versículo 1, o que é que diz, irmãos? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o que é a verdadeira paz? A verdadeira paz é a reconciliação do homem com Deus. Essa é a verdadeira paz. Em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Em Cristo Jesus, nós temos paz uns com os outros e temos paz com nós mesmos. Amém? E por último, eu quero deixar o seu coração outro presente para a gente poder celebrar nessa noite. Qual é o primeiro, irmãos? É a alegria. Segundo, paz. Terceiro, a esperança. Versículo 17 até o versículo 20, diz o seguinte: então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, o que, irmãos? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto, por tudo que tinham ouvido, como lhes fora dito. Olha, quando os pastores tiveram aquela grande experiência, eles começaram a proclamar, começaram a anunciar aos homens. Não havia agora mais anjos cantando no céu, mas a mensagem ainda era declarada, a mensagem ainda era proferida. Diz o texto: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí diz que os anjos cantaram no céu, diz o texto: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. E na continuação diz o seguinte, que Maria, olha lá o texto, diz: Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Guardava todas as coisas e refletia em seu coração. Gente, a mensagem recebida e pregada pelos pastores no deserto, aqui era uma mensagem de esperança, algo que seria visto no futuro. Esperança é algo que aguardamos no futuro. É o melhor de Deus que ainda está reservado para cada um de nós. Aleluia! Qual é a esperança do cristão? A esperança da solução dos nossos problemas. É a esperança do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E a esperança da volta de Cristo. Glória a Deus. Existem algumas características importantes da esperança do cristão. Que é uma esperança viva, uma esperança segura.
uma esperança invisível, bendita, salvadora. É uma esperança eterna, queridos. É uma esperança eterna. Nós sabemos que o mundo vive sem esperança. O mundo não tem esperança. Mas nós que nascemos de novo, que ganhamos um novo coração, que somos salvos em Jesus, fomos presenteados por Deus com esperança. Muita gente por aí, de repente aqui nesta noite, se diz um cristão, um crente em Jesus, mas vive sem esperança. E aí eu não consigo entender como que alguém diz que teve uma experiência real com Cristo, diz viver sem esperança. Paulo, ele diz lá em Efésios no capítulo 2, versículo 12, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança. Quando estamos afastados de Cristo, não temos esperança. E ele continua dizendo, e sem Deus no mundo. Gente, mas a esperança do cristão o leva a ter um futuro melhor. Glória a Deus. Você sabe qual é o futuro daquele que é fiel ao Senhor? Você sabe qual é? É a salvação. É vitória. Vitória nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Você sabe quais são os planos que Deus tem para você? Você sabe? Quais são os planos que Deus tem? O futuro que Deus tem reservado para aqueles que têm esperança nele? Você já sabe? A Bíblia diz, Jeremias 29, 11, o texto tão conhecido nosso, porque eu bem sei, vamos ver juntos, irmãos, forte, vamos lá. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz quem? Diz o Senhor, planos de paz, prosperidade, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha, queridos, a esperança nos leva a conquistar as promessas do Senhor para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Gente, quando o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, ele fala de esperança, ele cita o exemplo de Abraão. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, e perante aquele ao qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são, como se já fossem. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Deus, quando falou com Jó sobre esperança, Deus falou que havia esperança até para uma árvore cortada. Diz lá Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aleluia. Deus falou com o profeta Ezequiel, que há esperança até para um vale de ossos secos. Israel estava vivendo um tempo muito difícil, um tempo de crise, de lutas, de apostasia, e eles tinham perdido a esperança de restauração e de salvação. E aí o que acontece? Deus chama Ezequiel e diz para que ele veja o que os filhos de Israel estão dizendo de si mesmos. E diz o texto, Ezequiel, no capítulo 37, versículo 11, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu, e morreu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó
povo meu. Aí, gente, aí é o seguinte: Deus arrebata o profeta até um vale de ossos secos e faz ele andar sobre estes ossos, no meio dos ossos. E diz, na continuação do texto: filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? Ezequiel ficou sem resposta, e a única coisa que ele pôde dizer foi o seguinte: Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. E então Deus disse a ele: filho do homem, profetiza a estes ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, gente, e então o texto mostra que Ezequiel profetizou como havia sido orientado, como havia sido ordenado, e houve um grande barulho, um grande ruído, barulho de ossos que batiam contra ossos, se juntando, cada osso ao seu osso, e eram milhares agora de corpos que ainda não havia vida neles, não havia vida. Mas no versículo 9 de Ezequiel 37, Deus pediu ao profeta que profetizasse ao Espírito, e diz o texto: assim diz o Senhor Deus, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Gente, Ezequiel profetizou e puseram-se em pé um grande exército agora pronto para a batalha. Glória a Deus. Quem sabe você chegou hoje aqui sem nenhuma esperança. Você está aqui, está dizendo: Ronaldo, para mim este ano de 2019 foi terrível na minha vida. Foi um ano desastroso. O ano está terminando e os meus sonhos não se realizaram. Os meus projetos por água abaixo. A minha vida está em ruínas. Minha situação familiar um caos. Minha vida financeira fracassada. Meu casamento destruído. Quem sabe você, neste ano, resolveu sepultar os seus sonhos. Quem sabe você resolveu enterrar a esperança. Está dizendo: sabe, não tem mais jeito. Não há mais solução. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. E o Senhor está dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança. Creia nesta verdade. Gente, o Natal relembra o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus fala de esperança, que é o presente de Deus para cada um de nós. O nascimento de Jesus é a esperança. E ainda que os teus sonhos estejam arruinados, enterrados, Deus está falando com você nesta noite: eu vou abrir a sepultura e vou tirar de lá os teus sonhos, os teus projetos, e você vai saber que eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu vou abrir essa sepultura e vou tirar você de lá. Gente, o mesmo vento que soprou naquele vale de ossos secos, vai soprar também hoje na sua vida. Portanto, receba nessa noite esperança, receba fé no seu coração, receba a certeza da vitória, porque o Senhor é por você. O Senhor está com você, e Ele prometeu nunca te deixar e nunca te abandonar. Então, olha, eu quero declarar para você nesta noite, eu quero profetizar que o ano de 2020 que está se aproximando aí, vai ser um ano cheio de conquistas e vitórias na sua vida. Você recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus? Eu profetizo que 2020 vai ser um tempo na sua vida de cantar, de se alegrar na presença de Deus. Porque o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O sol da justiça vai brilhar na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que 2020, profetizo na sua vida que portas vão se abrir para você, em nome de Jesus. Eu creio e profetizo que o milagre vai chegar na sua vida e na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Se você tem esperado em Deus, se você tem esperado no Senhor, tome posse hoje desta palavra, em nome de Jesus. Gente, Deus disse que há esperança até para o pobre, até para aquele que é necessitado. O Salmo capítulo 9, versículo 18 diz: pois o necessitado não... O que é que diz na tela? O necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres
será frustrada perpetuamente? A palavra de Deus diz que há esperança até para aqueles que choram. Olha o que diz a palavra. Assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo, meus irmãos? Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. O escritor aos Eclesiastes diz que, Eclesiastes 9:4, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Quantos aqui estão vivos? Deixa eu ver. Você está respirando aqui? Sim ou não? Enquanto há vida, gente, enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida há esperança. Agora deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não fica vivendo de lembranças das experiências péssimas da vida. Não fique carregando isso, esse fardo nas suas costas, vivendo de lembranças pesadas do seu passado. Porque essas coisas, gente que vive assim, isso só contamina a alma, gente. Contamina a alma. Isso traz tristeza, traz medo, faz a gente sofrer. Isso rouba a nossa esperança, irmãos. Quando o profeta Jeremias, meus irmãos, ele lamenta diante do Senhor. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, profeta que mais chorou. Profeta Jeremias. E ele se lamenta diante do Senhor e ele fala ali dos seus sofrimentos. Ele diz ao Senhor que ele perdeu a esperança. E ele também diz que aquelas lembranças que ele tinha só trazia tristeza para a sua alma. E aí então, meus irmãos, em determinado momento da vida, o profeta cai em si. E ele fez uma declaração que todos nós conhecemos. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 18. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Portanto, nessa noite, receba esperança na sua vida em nome de Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte, queridos. Jesus nasceu neste mundo numa manjedoura. Ele viveu neste mundo. Viveu entre nós. Ele foi crucificado injustamente. Foi morto numa cruz. Mas nós sabemos a história, qual foi o fim. Ele ressuscitou. Ele está vivo, vivo para sempre. E em breve ele voltará. Jesus não fez nenhuma obra incompleta. Não, meus irmãos, ele completou tudo. Ele não está mais numa manjedoura. Ele também não está mais numa cruz. Ele também não está na sepultura. Ele ressuscitou. Lembre-se sempre disso. Lembre-se. Diga isso para os seus amigos. Diga isso para os seus parentes, para a sua família, para os seus filhos. Diga isso para os seus colegas de trabalho. Diga isso para todo mundo ouvir. E tenha um feliz Natal. Louvado seja o nome do Senhor.